Então, né, todo mundo sabe, eu sou o João e há algum tempo eu tenho brincado com inteligência artificial e hoje eu vou compartilhar um pouco das experiências que eu tive com vocês. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre aprendizado de máquina, mais específico as redes neurais artificiais e também um pouquinho de Deep Learning, né, esse negócio que está todo mundo falando. Então, para começar, eu vou falar um pouco da aprendizagem de máquina, lembrar o que é aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina nada mais é do que um modo diferente de você resolver o problema do que o modo clássico. No modo clássico, como é que você resolve o problema? Você pega o problema, tenta achar um conjunto de regras, um conjunto de padrões, e a partir desse conjunto de padrões, conjunto de regras, você implementa a sua solução. No aprendizagem de máquina, o que você faz? Você cria um modelo que, dado um conjunto de dados ou um ambiente onde ele consiga experimentar, esse modelo encontra essas regras e esses padrões para ter a solução, enfim, né? Então, o que eu vou falar hoje é quais modelos a gente pode usar aqui, e um modelo específico são as redes neurais. Um dos modelos que a gente tem para aprendizagem de máquina são as árvores de decisão, a Support Vector Machine Cluster, mas a gente vai falar mais de redes neurais artificiais. Bom, o conceito de árvores de redes neurais artificiais vem lá da biologia, vem do melhor exemplo que a gente tem na natureza de aprendizado, de sistema de aprendizado, que é o cérebro humano. Então, e qual que é o componente principal do cérebro humano? O neurônio. Então, rede neural nada mais é uma simulação, um modelo matemático estatístico desse neurônio. Então, para que a gente consiga criar um modelo bom, porque já que a gente já não implementa as regras, a gente não tem que descobrir as regras, implementar, então a gente precisa ter um modelo que saiba reconhecer bem essas regras, consiga encontrar bem essas regras. Então, para que a gente consiga criar um modelo bom dessas regras, o que a gente faz é aprender como é que funciona esse neurônio biológico. Então, como a gente pode ver ali, ó, o neurônio biológico, ele basicamente tem um corpo, um axônio e o terminal dos axônios. Então, quando um estímulo percorre o neurônio, ele sai do terminal dos axônios, passa pelo axônio e chega no corpo. E dependendo da intensidade desse estímulo, esse neurônio é ativado ou não ativado. E a ativação desse neurônio vai, por exemplo, provocar, ou sei lá, você mexer o dedo ou coisa do tipo. Então, o que a gente tem? A gente tem de importante nesse neurônio. A gente vai focar aqui nos terminais axônios, porque, por exemplo, quando eu tenho dois neurônios e esses dois neurônios se conectam no cérebro, é o que a gente chama de sinapse. E quando eu tenho uma sinapse e tenho um impulso nervoso passando de um neurônio para o outro, esse impulso nervoso na sinapse é potencializado, ou seja, eu modifico a intensidade desse impulso nervoso na sinapse. Então, dependendo das sinapses que eu faço, o meu impulso nervoso vai modificando, e dependendo da intensidade do meu impulso nervoso, eu vou ativando neurônios e neurônios diferentes. Então, basicamente, o cérebro humano funciona, por exemplo, quando eu vejo um gato, eu tenho um estímulo visual do gato, e esse estímulo é convertido pelos meus olhos para um estímulo nervoso, e esse estímulo nervoso vai passar no meu cérebro e vai ativar os neurônios apenas quais eles fez a sinapse que esses neurônios, por sinal, estão relacionados com os gatos. Então, vou ativar os neurônios relacionados a coisas de gato na minha mente. Entende? Eu estou falando de um tipo de neurônio, porque no cérebro a gente tem alguns tipos de neurônios. Estou falando do tipo de neurônio bem específico, que são os neurônios cognitivos. O que importa no aprendizado do cérebro mesmo são as sinapses, então a gente precisa de um modelo que replique bem essa sinapse, que foque nessa sinapse. Então, o modelo que a gente costuma usar para as redes neurais é basicamente esse modelo aí, onde eu tenho esse conjunto XN aí, que são os nossos estímulos, que é os estímulos que a gente pode ter. A gente pega cada um desses estímulos e multiplica por um número, ou seja, eu estou fazendo a sinapse, eu estou pegando o estímulo e potencializando ele, fazendo a sinapse. Pego esse produto, faço um somatório, e dado esse somatório, dependendo desse somatório, eu passo uma função de ativação que vai ou não ligar aquele neurônio. Ou seja, dado esse cálculo todo, eu passo esse somatório no final numa função de ativação que vai ligar ou não o neurônio, que vai determinar se aquele neurônio deve ser ligado ou não. Então, o que diz se o neurônio deve ser ligado em si é o estímulo e o peso relacionado àquele estímulo, ou seja, a sinapse em si. Então, basicamente, o que a gente pode fazer para modificar, que a gente modifica dependendo da aplicação que a gente tem aqui, olhando só para o modelo principal do neurônio, para o modelo simples do neurônio, é a função de ativação. A gente tem algumas funções de ativação, diversas funções de ativação, mas algumas delas são essas daí, que é a função tangente hiperbólica, a função sigmoide e a função identidade. A função identidade está aí só para mais dar um exemplo simples, porque muitos problemas a gente não consegue resolver com função de identidade porque ela é linear, né? Então, muitos problemas não são resolvidos linearmente. Então, com esse modelo definido, esse modelo que representa bem a estrutura sináptica do cérebro, a gente consegue resolver
grande parte dos problemas que a gente tem, grande parte dos problemas de classificação e de regressão que a gente tem. Então, mas com um neurônio só, fica bem difícil da gente resolver grandes partes dos problemas, porque um neurônio só, ele vai ser difícil de você conseguir abstrair todas as características e identificar muitos padrões que estão nesse neurônio. Porque se vocês observarem a equação que está embaixo, essa equação, dependendo da função de ativação que você utilizar, ela tende a ser linear. E, de novo, a gente cai no problema de que nem todos os problemas são lineares. Grande parte dos problemas não são lineares. Pelo menos grande parte dos problemas grandes não são lineares. E algumas já existem outras técnicas de aprendizado de máquinas que são puramente lineares. Então, a rede neural, o objetivo da rede neural é para resolver esses problemas que não são lineares. Então, quando eu pego um conjunto de neurônios e agrupo eles numa tal arquitetura, eu tenho que agrupar eles numa tal arquitetura que eu quebre essa linearidade dele, que consiga resolver esses problemas não lineares. Algumas arquiteturas que a gente mais usa nas redes neurais é uma arquitetura de rede recorrente e uma rede percepto. Uma rede recorrente, geralmente a gente utiliza para problemas sequenciais. A resposta da minha rede vai depender da resposta anterior. Por exemplo, eu quero criar uma aplicação que gera música, por exemplo. Então, eu uso uma rede recorrente, por quê? Porque para eu gerar a próxima nota dessa música, eu preciso saber a anterior. Então, ou geralmente eu utilizo essas redes recorrentes quando eu quero gerar texto, ou quero gerar, por exemplo, um poema. Para eu gerar o próximo caractere do texto, eu preciso saber o anterior, para que eu consiga criar um nexo, né? Então, essas redes são basicamente, a gente utiliza basicamente quando eu quero criar quando o problema é sequencial, quando o problema onde a saída é interdependente, depende da saída anterior. O outro modelo muito utilizado são as redes percepto multicamadas, onde o que eu tenho é pegar essa informação, percorrer toda a rede. Então, nessa rede de exemplo aí, o que a gente tem são duas entradas, esse em verde aí não são neurônios, eles são duas entradas, e a camada do meio, assim, são neurônios, esses 5 neurônios no meio aí. Então, o que eu tenho? Eu tenho essas duas entradas ligadas em cada um dos neurônios. Então, essas ligações em cada um dos neurônios é o que a gente chama de sinapse, ou seja, eu estou pegando esse valor de cada um desses estímulos e multiplicando eles para chegar em cada um dos neurônios. E essa saída de cada um desses neurônios eu pego e conecto no outro neurônio, que é o amarelo, é um neurônio de saída, onde eu também realizo sinapses nessas saídas. Ou seja, eu tenho uma rede de neurônios aqui, certo? Então, como no cérebro mesmo, eu tenho neurônios conectados a neurônios fazendo sinapses. Então, o que importa aqui são as sinapses, são os pesos que estão ali. Então, dado o modelo de rede definido, então um modelo que realmente representa bem esse modelo sináptico de aprendizagem do cérebro, a gente passa para a parte do como é que funciona o aprendizado, né? O que é aprendizado nesse modelo. Então, basicamente, no modelo das redes neurais, a gente tem dois tipos de aprendizado, o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Nas outras técnicas de aprendizado de máquina, a gente tem alguns outros tipos de aprendizado, como aprendizado de reforço, onde a gente, dado um conjunto de repetição, o modelo realmente aprende pela repetição e não só pelo conjunto de treinamento. Então, focando nesses dois aprendizados aí, vamos falar primeiro do aprendizado supervisionado. O aprendizado supervisionado, basicamente, é quando você tem um conjunto de dados Então, o aprendizado supervisionado, basicamente, é quando eu tenho alguém para ensinar, que supervisiona esse aprendizado. Eu tenho alguém para ensinar, por exemplo, uma criança o que é um pato. Eu pego um semblante de pato, sei lá, um pato de borracha, mostro para a criança. Ou seja, estou estimulando a criança visualmente com aquele objeto. Ou seja, estou mostrando para ela um pato. Só que, além de dar o estímulo, eu também dou o exemplo, que é o quê? Eu falo para ela, pato. Então, a criança vai relacionar esse pato com a palavra pato. Então, logo, eu vou criar uma sinapse, vou juntar dois neurônios no cérebro dela, que sempre que eu mostrar o pato, vai realizar uma sinapse e ela vai pensar em pato, vai saber o que é o pato. Então, basicamente, o treinamento supervisionado é o treinamento por exemplos, onde eu tenho um conjunto de dados, ou seja, eu tenho um conjunto de dados onde eu tenho os estímulos e as saídas, onde eu tenho as entradas que eu quero e as saídas desejadas, e desse conjunto de dados, eu treino a minha rede. Com esse conjunto de dados, eu treino ela aprende a resolver o problema. Então, dado no treinamento supervisionado, voltando aqui, é o treinamento onde eu tenho um conjunto de exemplos, onde eu aprendo por exemplos, onde eu já tenho um conjunto coletado de dados e o que eu quero é classificar esses dados, por exemplo. Então, a partir de um conjunto que eu já sei quais vão ser as saídas e quais vão ser as entradas daquele conjunto,
eu ensino a minha rede aprende daquele conjunto. Uma das técnicas para fazer com que essa rede aprenda, porque o que eu quero? Já que eu tenho o modelo da rede, então me falta só descobrir quais que vão ser aqueles pesos que, determinada a minha entrada, eu vou multiplicar, vou fazer essa sinapse, quais vão ser os meus pesos da sinapse para eu ter a saída desejada. Então, para que eu encontre esses pesos, para fazer esses pesos, existe uma técnica no treinamento supervisionado que a gente chama de backpropagation, que é o quê? Eu tenho um conjunto de exemplos e durante o processo de treinamento, o que eu faço? Eu varro esse conjunto de exemplos. E, por exemplo, no primeiro exemplo, o que eu faço? Eu pego, no primeiro exemplo, como é um conjunto de exemplos, eu tenho os estímulos e tenho a saída desejada para aquele estímulo. Então, o que eu faço? Eu pego esse estímulo com a minha rede, com esses pesos aleatoriamente definidos, eu inicializo esses pesos aleatoriamente, eu pego esse estímulo e aplico na minha rede. Eu vejo o que sai. A resposta que sair, eu calculo qual que é a diferença com a resposta desejada. Nisso eu vou ter um erro. E desse erro eu posso fazer com esse erro eu consigo fazer diversas otimizações. Com esse erro eu consigo achar o quanto que eu tenho que modificar os pesos para que, para aquele caso, fique adequado. Mas ainda, eu tenho que pensar no todo outro conjunto de dados. Para isso, o que eu faço vou somando esses erros e calculando o erro de cada camada, da saída até a entrada. Isso eu posso ir sempre eu tentando achar o mínimo local desse erro. Para isso eu posso usar vários algoritmos de otimização, como, sei lá, BFSGS ou então gradiente estocástico, esses algoritmos desse tipo, de minimização. Então, um exemplo que eu tenho de um experimento que eu tive utilizando, brincadeira que eu tive supervisionado, é que, por exemplo, eu queria criar uma ferramenta que pudesse me dizer qual que era a língua de um texto, ou seja, dado um texto, ele me dizia qual que era a língua daquele texto. Então, primeiramente, como era um treinamento supervisionado, o que eu precisava fazer? Coletar um conjunto de exemplos. Então, eu coletei 500 mil artigos do Wikipedia, em inglês, português e francês, e eu montei esse conjunto de exemplos. Só que, dado esse conjunto de exemplos, eu ainda precisava definir para a minha rede o que eu ia passar para ela. Então, como é que a gente modela uma rede neural? Primeiramente, a gente tem que pensar em qual característica tem a maior probabilidade de apresentar um padrão, dado o problema. Então, nesse problema aqui, a característica mais simples que eu consegui pensar foi, por exemplo, que eu utilizei, foi, dado um texto, o que eu fazia é analisar a frequência de cada caractere nesse texto. Então, o que eu passei para a minha rede neural foi a frequência de cada caractere no texto. Ou seja, eu pegava o texto, lia o texto todo, contava quanto tinha de caractere. De cada um dos caracteres. Então, a entrada da minha rede era um vetor com todos esses caracteres. Dado isso, eu já tinha o meu conjunto de exemplos, tinha a minha característica definida, né? Eu tinha o que eu ia passar para a minha rede. Então, o que eu fiz foi treinar a rede com esses 500 mil artigos. Só que durante esse treinamento, eu tive alguns erros de precisão, porque o meu vetor de entrada, ele estava com os números... É um vetor de contagem, então eu vou ter números maiores que 1, por exemplo. Só que a função de ativação que eu falei lá atrás, que é a função que vai determinar se o neurônio ativa ou não, eu estava utilizando a função sigmoide. A gente pode ver aqui que a função sigmoide ela varia de 0 a 1. Então, eu tendo esse vetor que estava variando muito grande, os meus pesos estavam ficando muito pequenos. Então, estava tendo um erro de precisão na hora de executar o meu algoritmo de otimização. Então, o que eu fiz? Então, o que é importante de notar também quando você está modelando uma rede neural? Além na hora de se você for escolher a função de ativação, além de pensar no seu problema como um todo, você também tem que pensar nas suas entradas. Sempre tem que pensar como é que as suas entradas vão entrar ali. Então, o que eu fiz? Eu normalizei as entradas, ou seja, minhas entradas variavam de 0 a 1 dependendo da quantidade maior que tinha. Dessa normalização eu consegui aumentar os pesos, porque minha entrada está variando de 0 a 1, minha função é sigmoide. Desse exemplo aqui, o que eu tenho ele aqui rodando, eu implementei em Python. Um exemplo muito rápido. O treinamento, geralmente, como eram 500 mil artigos, eu dei um treinamento utilizando uma thread só, sem paralisar nada. Demorou pelo menos umas 5 horas para treinar. Fiz uma rede bem simples, né? A minha rede são 56 caracteres de entrada e 100 neurônios na camada intermediária e 3 neurônios na saída para dizer se era português, inglês ou francês. Não é bem probabilidade, é o quão parecido que ele acha que é. De acordo com o que ele tem treinado, é o quão parecido que ele. Não é necessariamente a probabilidade de ser português, não. Depende muito do conjunto de exemplos que você tem, do conjunto de treino, do dataset que você tem. Então aqui, ó, o texto que eu escrevo nesse arquivo .txt aqui é o texto que ele vai classificar. Por exemplo, aqui está escrito Hello, how are you? E eu rodo ela aqui e ela me diz, por exemplo, essa aqui são as saídas de cada um dos neurônios que eu tenho lá.
Então, por exemplo, o neurônio responsável, o neurônio que eu treinei para ser o neurônio para ativar somente quando é português, ele apresenta esse número aí. O neurônio que eu treinei para ativar somente quando for inglês, ele apresenta um número mais alto, perto do 1. E o neurônio para apresentar quando for francês, ele também apresenta esse número aí. Aí, por exemplo, se eu troco a língua aqui, sei lá, isso eu posso treinar com textos grandes também, porque eu estava treinando com os artigos do Wikipedia. Eu pegava e pedia, da API do Wikipedia, eu pedia para ela gerar um artigo aleatório lá e coletava, só isso. Bem simples mesmo, nem classificava, só coletava. E como eu sabia de qual repositório eu estava coletando, eu sei qual língua que está. Por exemplo, .pt.wikipedia.org. Estou coletando todos os artigos em português, ou em inglês, enfim. Em português, a minha porcentagem do quanto ele acha, do quão parecido com o português que ele aprendeu que é nesse nível aí. Eu já falei do treinamento supervisionado, falei do backpropagation, né, como é que ele arruma os pesos. Então, o outro treinamento é o treinamento não supervisionado, onde eu não tenho um conjunto de exemplos, mas eu tenho um ambiente onde eu posso testar esses exemplos. Então, o exemplo aí que eu tenho é, por exemplo, eu quero ensinar uma rede a jogar, por exemplo, Breakout, que é esse jogo aí. Então, o que eu posso fazer? Aliado ao treinamento não supervisionado, a gente utiliza o algoritmo genético como uma técnica muito boa para o treinamento supervisionado. Por quê? Porque no treinamento supervisionado, eu preciso arrumar um jeito de, já que eu não tenho os exemplos, eu preciso avaliar o comportamento daquela rede naquele ambiente. Por exemplo, eu quero jogar Breakout. Aí eu tenho a minha rede lá, sem pensar em modelar a rede. Aí eu tenho uma rede que elas conseguem mexer a raquete da esquerda para a direita ali, por exemplo. Agora, como eu avalio se ela está jogando certo ou está jogando errado? Entende? Então, no treinamento supervisionado, além de me preocupar com qual característica eu vou passar para a rede, eu tenho que me preocupar com como que eu vou avaliar essa rede, como é que o que eu digo que foi um bom comportamento ou um mau comportamento dessa rede. Por exemplo, poderia ser o score dessa rede, ou poderia ser o score que essa rede fez, ou poderia ser, sei lá, quantas vezes a bolinha quicou na raquete. Então, eu tenho que, além de pensar nas características que eu vou passar para a rede, que, por exemplo, as entradas da rede, os estímulos da rede, o que eu estou vendo para jogar aqui a rede, eu tenho que pensar em como eu vou pontuar aquele comportamento. Então, por exemplo, no modelo bem simples disso aqui, as entradas dessa rede, os estímulos dessa rede podiam ser a posição da raquete e a posição da bolinha, pensando bem simples mesmo. E dado isso, como que eu realizo o treinamento supervisionado? Usando o treinamento supervisionado, eu tenho que aplicar alguma técnica para eu selecionar qual foi o melhor comportamento. Como é que eu seleciono, como é que eu modifico esses pesos. Uma técnica muito boa é utilizar o algoritmo genético. No algoritmo genético, a gente tem algumas ferramentas, né, que já tem na genética para selecionar e garantir com que o aprendizagem seja efetuado de fato, né? Então, do algoritmo genético, algumas ferramentas que a gente tem é a seleção natural, onde a gente pega por exemplo, eu quero treinar uma rede não supervisionada para jogar Breakout. Então, primeiramente, eu pego, sei lá, 5 redes e eu deixo essas redes jogarem o Breakout, com os pesos delas iniciados aleatoriamente. Eu deixo elas jogarem o Breakout. Ao final que todas as redes jogaram e morreram no Breakout, eventualmente, eu avalio qual foi a melhor rede. E dessa avaliação de qual foi a melhor rede, com o algoritmo genético, eu faço seleção natural, pegando qual foi a melhor rede, né? Então, dessa seleção das melhores redes, por exemplo, eu pego as 2 melhores redes. E com as 2 melhores redes, o que eu posso fazer? Uma ferramenta que a gente tem no algoritmo genético é a mutação. Mas eu vou aplicar essa mutação aonde? Eu pego o peso, aqueles pesos sinápticos da rede, e somo um número neles. Pego o peso e somo um número aleatório neles, por exemplo. E dessa modificação que eu vou fazendo, eu vou criando comportamentos diferentes na minha rede. A minha rede vai reagindo de maneira comportamental até que, eventualmente, com a seleção natural, eu vou selecionando as melhores redes até que, eventualmente, ela aprende a jogar. Certo? Então, outra ferramenta também que a gente tem do algoritmo genético é o crossover. O que é o crossover? No crossover é quando eu tenho, lá na biologia, por exemplo, dois cromossomos. Aí desses 2 cromossomos que eu faço é fazer um corte em cada um deles e trocar as partes de cada um deles. Mas quem são os nossos cromossomos aqui, os nossos genomas? De novo, eu pego um vetor de peso qualquer, que pego 2 espécies, as 2 melhores espécies, por exemplo. As 2 melhores espécies, por exemplo, faço um corte nesse vetor, um corte aleatório, certo? Um corte aleatório. E desse corte o que eu faço é trocar de lugar
esses pesos. Então, basicamente, o que a gente tem de algoritmo genético é a mutação e o crossover, que é parecido com a reprodução. Então, dessas modificações que eu vou fazendo na minha rede, o que acontece é que, eventualmente, assim, eventualmente não, em alguma ocasião, dependendo do quão bom eu pontuei o meu comportamento e quão bom eu selecionei a característica para passar para a minha rede, eu tenho um comportamento tipo... Essa rede aqui, ela foi muito fácil de treinar. Eu comecei a treinar quando eu estava jogando aqui, quando a gente entrou aqui. Então, depois de algumas gerações, por exemplo, deixa eu ver quantas gerações eu dei. Uma geração é quando por exemplo, aqui no caso eu pego 5 redes. Então, no caso aqui eu demorei 3 gerações. Isso porque eu consegui escolher as características. No breakout é bem simples, é só passar as coordenadas da raquete e da bolinha que ele consegue convergir rápido. Convergir rápido quer dizer que ele treinou e ele está jogando no comportamento que a gente considera bom. Comportamento que a gente... Então, o que a gente tem agora é um grande problema com as redes neurais. À medida que, por exemplo, eu preciso passar características para a minha rede neural, por exemplo, nesse problema aí, onde eu quero... onde eu tenho aqueles corretores antigos, onde eu desenho o dígito e ele reconhece qual dígito e escreve para mim. Então, desse problema, qual característica que eu vou passar para a rede? Entende? Então, desse problema, seria muito mais fácil se eu pudesse passar para a rede só a imagem que está recebendo ali. Certo? Só que numa rede neural, por exemplo, se eu fosse passar uma imagem pequena, por exemplo, 28 por 28, eu ia ter pelo menos 784 pixels. E cada pixel eu tenho pelo menos 3 valores para ele, né? RGB. Então, desses 784 pixels, eu ia ter 2.352 neurônios, 2.352 entradas. Fora isso, pensando para baixo ali, pensando bem para baixo, que na camada do meio, com 100 neurônios, eu conseguia abstrair todas essas características dela, eu ia ter esse tanto de peso que está escrito aí, ó, 23.500. 2.352.000. E desses pesos, só entre a entrada e a camada do meio. Da camada do meio para a saída, eu ter essa outra quantidade de pesos aí. Então, para treinar essa rede, por exemplo, para a imagem, que são 28 a 28, tudo bem, a gente consegue treinar isso. Mas como é que faz para a gente treinar redes com imagem, sei lá, 1080p, para reconhecer o que tem uma imagem de 1080p? Então, para isso, em 2003, né, teve um cara lá, o Yann LeCun, que hoje é engenheiro do Facebook, ele implementou um modelo. O modelo já existia. O que ele fez foi implementar um modelo que é um modelo de rede convolucional. O que é uma rede convolucional? A rede convolucional, a diferença da rede convolucional para a rede neural clássica, é que antes de chegar na rede neural clássica, eu abstraio todas os features, todas as características interessantes daquela imagem. Eu filtro as características interessantes daquela imagem. Então, nessas redes convolucionais, eu consigo pegar grandes imagens, eu vou filtrando características dessas imagens, e quando eu chego na minha rede, eu tenho só as características interessantes. Como, por exemplo, ali, ó, essa é a parte de convolução que tem antes da rede neural. Então, o que eu pego? Eu pego uma imagem e passo uma imagem para essa camada de convolução. Só que eu não passo essa imagem toda para essa camada de convolução. Eu vou pegando grupos de pixels para essa imagem de convolução. E cada grupo de pixel eu associo a um filtro. Por exemplo, nessa primeira camada aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem 6 filtros ali por 4 filtros. Então a gente tem uma camada ali que é 6 por 4 pelo tamanho da imagem. Então a gente tem um filtro que é tridimensional ali, por exemplo. E desses filtros, tá vendo que essa primeira camada da rede convolucional, ela é uma camada que pega geralmente as características mais simples das imagens, como por exemplo retas ou profundidade e essas coisas. Na segunda camada, por exemplo, essa rede neural aqui, essa rede convolucional, ela tenta dizer que pessoa é qual pessoa, uma rede de reconhecimento de faces. Então, na segunda camada a gente pode ver que ela já pega outras características, como o olho ou a boca. É até mais interessante do que as redes neurais em si, porque esses filtros eles vão mapeando mais ou menos como é que funciona a entrada. E na última camada a gente pode ver que é uma camada maior, mas ela já tem grande parte das características decididas ali. Então, dessa última camada que a gente passa para a rede. Da última camada, que é essa camada aqui, a gente pega essas informações que ele achou mais relevantes, as coisas que foram ativadas, os parâmetros que foram ativados nessa camada de convolução, nessa rede de convolução, e joga para a rede neural.
Disso, a gente tem umas aplicações, disso a gente resolve grandes problemas de classificação de imagem. Né? Com essa rede a gente agora consegue classificar imagens com conjunto de treinamentos, por exemplo, eu quero classificar, igual ele fez aí, classificar, reconhecer faces. Então basta que eu tenha um conjunto de treinamentos, eu crio a minha rede convolucional, crio o meu mapa de filtros, treino esse mapa de filtros, e desse mapa de filtros eu crio minha rede que vai classificar de fato. Esse mapa de filtros são basicamente o que eu estou passando ali, são os subsamplings e supersamplings. Eu estou pegando a imagem e pegando partezinhas da imagem e verificando o que tem partezinhas da imagem, verificando que cor que está ali ou essas coisas do tipo. Então, algumas aplicações mais interessantes dessas redes convolucionais hoje em dia é a geração de caption. Eu tenho uma imagem, da imagem eu descrevo, a rede descreve o que tem ali. E, com sorte, tem um pesquisador da Universidade de Stanford que deixou open source o código dele dessa rede convolucional. O código dele está em Lua, o código dele usa Lua, usa um pouco de Python e usa um pouco de Ruby. Não sei como é que ele fez essa mágica, mas ele usa isso tudo aí. Então, e do que eu fiz disso aí? Disso daí, o que eu fiz é um problema que eu tinha, que eu não conseguia treinar uma rede para jogar o jogo da cobrinha, que é um jogo um pouco mais complicado que o Breakout, porque ele tem algumas... No Breakout eu só tenho uma dimensão, né? Esquerda ou direita. Ali. No da cobrinha eu tenho que fazer alguns tipos de decisão. Só que eu ainda não consegui convergir a rede. Então o que eu fiz? Eu criei uma rede convolucional e aqui, por exemplo, a característica igual eu estou falando aqui que eu abstraí é a posição da raquete e a posição da bolinha. Na rede que eu estou modelando para a cobrinha, o que eu fiz é passar um print da tela. O que eu entrego para a minha rede é a imagem da tela. Então fica muito mais fácil, né? É só entregar a imagem da tela e ele decide o que faz. Para essa solução, o que eu fiz foi, por exemplo, ou eu usava GPU, ou eu programava distribuído, preferi programar distribuído. Então, o que eu fiz foi implementar a solução distribuída, e o treinamento que eu faço é um treinamento não supervisionado, obviamente, porque eu não tenho um conjunto de exemplos. Então, o que eu faço é, tem um cluster e cada um desses clusters, em cada núcleo desses clusters, ao invés de eu ter... Em cada núcleo desses clusters eu faço uma simulação do jogo da cobrinha. Eu não desenho gráfico não, eu só simulo as iterações da cobrinha. Então eu consigo treinar em cada um desses clusters. Eu coxambrei um pouquinho. Eu deixei com que a comida ficasse num lugar só. Para ficar mais fácil dela aprender onde é que ela tem que ir. Então eu tenho aqui um exemplo de... É só um exemplo rodando cada um dos genomas. A gente pode ver, ó, quando ele chega no primeiro exemplo, eu consegui chegar nesse resultado ainda. Falta muita coisa para ela aprender realmente a jogar o jogo da cobrinha eficientemente. Alguma dúvida sobre a rede convolucional nesse exemplo? O que eu passo para a minha estrutura de aprendizado de fato é só a imagem. A imagem, print mesmo. A imagem, sim. Um print mesmo, um recorte mesmo. Não, eu poderia ter usado, mas eu queria usar a imagem para testar a rede convolucional mesmo. Eu poderia ter modelado como se eu estivesse passando só uma matriz ali onde ele estava. Mas eu queria passar a imagem mesmo para... Tanto que dessa imagem que eu passei, eu nem usei, por exemplo, eu poderia ter usado o RGB, mas eu deixei da grayscale mesmo, para tentar convergir mais rápido. O que eu entrego para a rede é só a imagem, entende? E dessa imagem, eu avalio o comportamento que aquela rede teve naquela imagem. Então, cada frame, cada iteração, eu dou a imagem para a rede pega aquela imagem, processa tudo e eu vou ter um resultado na saída, certo? Porque todo número que eu aplicar aqui, eu vou ter aqui. Então, dado esse número, ela vai mexendo. E à medida que ela vai mexendo, eu vou modificando aqueles pesos, igual eu fiz no algoritmo genético para o outro. Tipo assim, o interessante dessas coisas é você observa, igual, por exemplo, alguns desses modelos, por exemplo, tem um modelo de um cara muito interessante que ele pega o dinossauro do Google e faz machine learning com ele, faz jogar aquele dinossauro sozinho. E na conclusão final, o que acontece é que o dinossauro ele sempre fica abaixado. Porque a melhor estratégia é porque no jogo de computador tem como o dinossauro pular e ele abaixar porque vem bicho de cima. Então a melhor estratégia é sempre ficar abaixado. Mas a gente, como a gente tem a abstração do humano ficar em pé, a gente sempre fica em pé. Então a gente sempre deixa o dinossauro em pé. Só que não, a rede neural sempre deixa ele abaixado porque é mais fácil para ela. O que é o gato é só uma abstração que alguém diz que é um gato. Entende? E é muito difícil com que eu diga o que é um gato. O que é um gato? Entende? Não tem como... Quais características tem um gato? Aí eu digo que é uma orelha, que tem um rabo, tem uma orelha pontuda e é peludinho. Tá, mas dessas características eu ainda tenho que definir cada uma dessas abstrações. Então, como que eu resolveria esse problema? Um algoritmo clássico que resolvesse isso. Que algoritmo que eu resolvo isso sem usar o aprendizado de máquina? Eu ia precisar descobrir uma série de padrões, uma série de regras, estruturar uma série de regras
que talvez eu não encontraria. Porque, por exemplo, existem algumas definições que nem mesmo a gente tem na sociedade, ou como ser humano, ou como natureza, enfim. Entende? Então, para isso que a gente utiliza grande parte do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é para que você resolve problemas que são bem difíceis de você achar esses padrões. Você usa mais para tentar encontrar esses padrões em alguns problemas.